e eu aí vinha estudando há um tempo para o concurso público, para uma vaga que é vocação mesmo, é sonho, e eu achava que eu sabia raciocínio lógico. Eu não tinha conhecimento nenhum em lógica. Eu olhava aquelas proposições e para mim eu via tudo em aramaico ali, não sabia nem do que se tratava. Uma matéria muito desafiadora e para mim era praticamente impossível aprender da forma convencional. O método Sniper eu posso garantir para vocês que funciona. Até então não estava estudando para a prova do TJ, fui fazer para treinar mesmo, treinar questões que tem a ver com a minha disciplina, né, com o meu concurso. E raciocínio lógico, quando eu peguei a prova eu dei risada. Pelo que minhas contas aí de gabarito extraoficial, fiz 9 questões de 10. Realmente eu fui do zero até onde eu posso dizer hoje que eu gabarito as questões. Eu acertei tudo de raciocínio lógico. Salve, salve, rapaziada! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas à Semana da Aprovação Lógica para Concursos. Meu nome é Caírton, mais conhecido como Professor Kaká. Sou especialista em raciocínio lógico e matemática, focado em concursos públicos há mais de 5 anos. E durante essa semana eu vou mostrar algumas estratégias para você acertar 80% ou mais das provas de raciocínio lógico e matemática, mesmo que você esteja começando do zero. Muitos de vocês sabem que o peso das disciplinas de raciocínio lógico e matemática em concursos é muito alto. Chegam a 16%, 20% e até mesmo 25% de toda a prova. Então acertar 80% ou mais vai fazer uma baita diferença no resultado final do seu concurso. Você percebe isso? Mas você pode estar pensando, será que isso é possível? Será que isso realmente é verdade? Ou ainda, será que é possível para mim, que não sei nada de RLM? Muitos têm dificuldade, mas eu afirmo para você que é plenamente possível. Mesmo que você não saiba nada de RLM, mesmo que você esteja voltando a estudar depois de muito e muito tempo parado, mesmo que você trabalhe e não tenha tempo para estudar, até mesmo você que está aí começando do zero ou ainda já tentou estudar, mas não conseguiu evoluir. Sim, é plenamente possível e eu vou te provar, pois eu vivi essa transformação. Eu também ia muito mal nas matérias de exatas na escola, mas hoje eu já passei em 8 concursos públicos e gabaritando inclusive algumas provas de RLM. E talvez você esteja pensando, mas o Kaká é sortudo, ou isso foi um caso isolado, é muito difícil acertar 80% ou mais das provas de raciocínio lógico e matemática. E eu te provo que isso não é verdade. Não foi só eu que alcancei esses resultados. Dá só uma olhada rapidinho em alguns casos de pessoas que eu já ajudei. No começo, eu não sabia absolutamente nada de lógica, né? Zero, 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 zero mesmo. Eu me sentia muito diminuído perto das pessoas que já estavam estudando. Mas aí eu percebi que era questão de tempo, né? Se você não usar um método, você vai patinar, vai pegar bizu errado na internet, porque aí eu precisava só do quê? De habilidade de tempo. Abriu o edital, vi as 20 e falei, não, agora eu vou intensificar. Tripliquei o estudo de lógica. Quando eu fui ver, estava entrando mais fácil, seja de uma forma ou seja de outra. Eu estava conseguindo fazer, encontrar, assim, das duas formas. A mente ficou clara, sabe? Abracei o método, né? Aí, pum, comecei a acertar um pouquinho. Aí, quando eu peguei aquela de sequência lógica, eu falei assim, nossa, eu consigo fazer até de sequência, cara? Eu achei que isso não era para mim, porque, assim, não é de Deus, cara. Mas depois que você faz a primeira, foi o que eu falei, ficou viciante. Falei, não, eu quero fazer outra, mais difícil. Aí virou a chave, aí parece que eu falei assim, não, agora eu peguei confiança. Ver a tua aula lá de novo, que aí eu ficava vendo, e eu colocava em 0,5 de velocidade, falava, não, calma aí. Ia pausando ainda, falava, não, calma aí.
até entrar na cabeça. Aí depois, quando eu ia ver, eu já tava vendo em 2x. Aí eu dei risada. Quando o edital veio, eu juro, eu saí dando risada. Eu falei, nossa, agora eu vou deitar e vou lá. E com o método, não tenho o que errar, cara. Qualquer pessoa, até eu que sou mais burro, que eu falo assim, eu sou mais burro. Eu demoro mais para aprender que os outros. Se eu colocar duas pessoas, provavelmente eu vou ser a que demora mais a aprender. Mas assim, eu aprendi. O meu contato com a matéria de raciocínio lógico era completamente zero. Eu não tinha conhecimento algum sobre a matéria. Chegava a tentar resolver algumas questões, mas nunca acertava. Após eu entrar em contato com o professor Kaká, segui o caminho correto e hoje posso afirmar com 100% de certeza que consigo acertar mais de 80% das questões de raciocínio lógico. Dependendo do concurso, até consigo gabaritar as questões. Uma pessoa que tinha horror, literalmente horror à matemática e raciocínio lógico, sendo muito sincera. A hora que eu via nos editais, eu quase chorava de desespero. Eu falava, bom, preciso me garantir nas outras, porque matemática e raciocínio lógico eu vou errar tudo. E o professor Kaká, eu dormia e acordava assistindo as aulas dele, porque eu falei, não, eu preciso passar nisso aqui. E fiz a prova do Ministério Público, acertei 94% das questões de matemática e raciocínio lógico, e depois, uma semana depois, já fiz a prova da Defensoria e acertei 87% das questões de raciocínio lógico e matemática. E graças a uma grande porcentagem de acertos em matemática e raciocínio lógico que eu consegui adquirindo o curso do professor Kaká. A forma que o método explica é a melhor forma possível, porque não adianta você saber, como que começa a matemática, não sei o quê. O importante é você chegar na prova, acertar e acertar rápido. A hora que a aprovação chega, seu nome está lá no Diário Oficial, é uma sensação que você nunca mais vai esquecer. Essa é a melhor sensação do mundo, você vê lá teu nominho. E isso é muito graças a, principalmente matemática e lógica, que as pessoas têm muita dificuldade, então deixa para lá. E isso é que faz você se alavancar na frente da concorrência, porque pessoa deixa para lá, foca em direito, e o direito tá difícil, chega em matemática, arrebenta em matemática e passa no concurso. Sem esse curso eu não teria conseguido, de verdade, não teria. Eu sou formado em Direito. Por ser da área do Direito, eu sempre tive dificuldade nas disciplinas exatas e até corria de concursos que tinham essas disciplinas de exatas, que tinha RLM, matemática. Com esse método eu comecei a ter êxito nas questões que eu fazia. Os simulados que eu comecei a fazer de raciocínio lógico e matemática eu consegui ir muito bem. Tanto é que na prova do Tribunal de Justiça de São Paulo eu consegui 80% de acerto nas questões de RLM. O método é muito bom. Eu fiquei muito feliz com o meu resultado, porque para quem tinha medo de fazer as questões de raciocínio lógico, hoje eu torço para que os concursos tenham essa disciplina de raciocínio lógico e matemática, porque eu ganhei confiança. Eu vim estudando há um tempo, vim estudando as matérias básicas, porém, quando eu peguei o edital da PC e vi que teria raciocínio lógico, eu tremi na base, porque é uma matéria que eu não tinha tido contato, eu tive ensino deficiente na escola. Então eu pensei, falei, meu sonho, investigador de polícia, mas eu tenho um grande obstáculo aí, que é raciocínio lógico. Por onde eu começo? O que eu faço? Eu não tinha nem ideia, né? Por onde começar, didática para estudar, não tinha nada. Por sorte, acabei descobrindo o método do professor Kaká. Fui assimilando o conteúdo, forma de você explicar é muito legal, é muito claro e é exatamente o que a banca Vunesp ele cobra para a prova. Você abre a prova, você dá risada e foi o que aconteceu. Não estou falando por falar, não. Na hora que eu abri a prova, que eu vi as questões, eu falei, é o que eu aprendi, então eu vou nadar de braçada aqui. Foi minha matéria, assim, a matéria mais fraca, ela se tornou um ponto forte. Falei, agora acho que vai rolar, acho que dá para brigar. Viu só que bacana, né? É totalmente possível conseguir esses resultados. Então, fica comigo até o final, que ao longo dessa semana eu vou fazer algumas práticas para você aplicar e iniciar os seus estudos antes do seu edital sair. Ou, se já estiver com data marcada de prova, você vai conseguir melhorar o seu desempenho, ok? E talvez agora você deva estar se perguntando quem sou eu, não é mesmo? E como é que eu e essas pessoas conseguimos acertar mais de 80% de RLM nas provas? Sendo esse o motivo que pesou para conseguir a aprovação nos concursos e por que eu devo ensinar e dividir esse conhecimento com você. Bom, eu já fui como você e eu tinha muita dificuldade nas matérias de exatas na época da escola.
mas sempre fui esforçado e ficava imaginando o emprego dos meus sonhos, com estabilidade, sendo valorizado e bem remunerado mensalmente, podendo ver os meus filhos crescendo com tranquilidade, podendo tirar férias de qualidade, sem se preocupar em ter dinheiro para pagar as contas quando eu voltasse. Você já viu que tudo isso é possível, só que não é um passe de mágica. Precisa realmente de um método, um passo a passo. E para eu mostrar como é esse método, preciso dizer como eu cheguei até aqui. Quando eu tinha por volta dos meus 13 anos, eu prestei a minha primeira prova para concorrer a uma bolsa integral na escola da minha cidade. Quando saiu o resultado, adivinha? Eu fui reprovado por causa da nota em matemática. Então eu descobri que eu era uma negação em exatas, pois das 10 questões eu acertei apenas 2. Parecia que eu nunca tinha estudado nada, pois na hora da prova eu não lembrava direito as regras, eu ficava em dúvida para marcar a resposta correta. Foi um verdadeiro desastre, para falar a verdade. Eu fiquei arrasado, eu chorei, fiquei com raiva, remoendo aquilo, mas não me dei por vencido e decidi que iria virar esse jogo. Eu decidi estudar exatas até ficar bom o suficiente para poder passar numa prova de concurso público. Pedi ajuda então para um amigo que era engenheiro que eu tinha na época. Ele era muito inteligente, bem mais experiente do que eu. Falei que eu estava decidido a estudar exatas até gabaritar uma prova de concurso. Ele, meio sem acreditar na minha determinação, resolveu me ajudar. Pegou uns livros de matemática elementar e mandou eu estudar a teoria. Depois fazer todas as questões e ir tirando dúvida com ele. Eu senti muita dificuldade no início, porque eu precisava entender a teoria, pois era uma matéria que não entrava na minha cabeça. Parecia que tudo que eu estudava, eu esquecia uma hora depois. Era muito difícil lembrar todas aquelas formas e qual regra eu deveria usar para responder cada questão. Eu passava horas e horas estudando, quase todo dia pedia ajuda lá para o Jorge. E quando eu ia resolver uma questão sozinho, parecia que eu não tinha aprendido nada. Eu não ia desistir, eu estava realmente determinado e eu fui me superando. Eu errei muito antes de começar a acertar as questões. Tirava várias dúvidas, voltava, estudava, errava, acertava. E dentro de um ano eu já tinha mudado e evoluído muito. No ano seguinte, com 14 anos, eu fui fazer uma prova para a escola federal, onde eu faria o ensino médio e o curso técnico junto. E eu gabaritei a prova de matemática e fui aprovado em segundo lugar. Cara, foi uma sensação maravilhosa ver a minha nota e meu nome na lista de aprovados. No último ano do ensino médio, sabia que logo eu iria precisar trabalhar, então eu comecei a estudar para concursos. Eu fiz inscrição para a ESA, que é a Escola de Sargento das Armas, Correio e Vale do Rio Doce. E na época era para trabalhar na minha própria cidade. Eu lembro que eu estudava dia e noite, literalmente. E eu tive que abdicar de várias coisas que eu gostava de fazer. Como eu ainda fazia o ensino médio de forma integral no Cefet, eu tive que adaptar essa minha rotina. E eu comecei a dormir tarde e acordar cedo para estudar. Eu fiz uma preparação muito intensa, foram 10 meses para enfrentar os concursos. Mas eu queria garantir alguma coisa naquele ano. Foi então que eu vivi um dos piores cenários da minha vida. A minha mãe, ela pegou uma bactéria chamada salmonela e ela foi parar na UTI. Realmente foi muito ruim essa época aí, tá? Isso aconteceu faltando mais ou menos uns 2 meses para a minha prova da ESA. Naquele momento, eu senti que eu não tinha mais forças para continuar estudando e continuar aquela jornada de concurseiro. Então eu pensei em largar tudo. Eu senti muito medo, vou confessar, tá? Eu não conseguia mais me concentrar. Toda hora eu estudava, vinha na minha cabeça a imagem da minha mãe na UTI. Até que uns 15 dias depois, mais ou menos, e ela ainda na UTI segurando a minha mão, perguntou o que eu estava fazendo ali e não estava estudando para os concursos públicos que eu ia prestar. Eu falei, quando ela melhorasse, eu voltaria a estudar. Ela então me olhou séria e disse que se morresse ali, queria pelo menos partir sabendo que eu ia ter um futuro brilhante. E era para eu ir embora, me concentrar e estudar. E ela tinha certeza que eu ia passar entre os melhores. Naquele momento, eu decidi que eu precisava ser aprovado em algum concurso público, por mim e por ela. E mesmo sem querer, eu comecei a realizar as visitas no hospital com o meu planejamento de estudos, fazendo muitas questões diariamente até o dia das minhas provas. Cara, eu fiz tanta
questão, eu percebi alguns padrões que me fariam ganhar tempo nas provas. Isso foi a virada de chave, porque eu entendi que as matérias de exatas seriam o meu ponto forte nos concursos, pois eu já sabia que raciocínio lógico-matemático podia chegar a pesar até 25% de toda a prova. E como os meus concorrentes não estudavam muito bem essa parte, eu teria uma certa vantagem. A minha mãe, graças a Deus, ela estava melhor. E depois de mais ou menos 33 dias hospitalizada, ela teve alta e voltou para casa, a tempo de me ver indo prestar essas provas. Eu fiz o concurso dos Correios, depois da ESA, e por último eu fiz o da Vale do Rio Doce. E ainda eu acabei fazendo 2 vestibulares federais, um da Ciência de Computação e o outro de Engenharia Elétrica. E algum, eu tinha que passar de qualquer jeito, mas eu queria mesmo era ser aprovado na ESA. E aquilo ali se tornou um sonho e um desafio para mim ao mesmo tempo. Na época, os resultados eles eram publicados em jornais impressos apenas. E eu lembro como se fosse hoje. Comprava o jornal e trazia para minha mãe abrir. E ela sempre falava: você estudou, eu não preciso olhar esse jornal para saber que você foi aprovado. Então eu ia lá, abria, estava o meu nome na lista de aprovados. Uma felicidade imensa eu senti naquela hora. Eu passei no Correio, passei na Vale do Rio Doce, passei nas 2 faculdades federais e finalmente eu passei na ESA. Cara, eu estava realizando um sonho. Foi então que, em dezembro de 2004, eu me apresentava na Escola de Sargento das Armas. E ali começava uma nova etapa da minha vida, a tão sonhada carreira militar. Durante 9 anos da vida militar, eu aprendi coisas que eu levo para o resto da minha vida, como disciplina, resiliência, trabalhar o meu psicológico e saber dar valor nas pequenas coisas. No meu batalhão sempre tinha alguns militares que estavam estudando para concursos de carreira policial e nas horas vagas eu gostava de ajudar, dando dicas de como resolver questões de matemática. Muitos eram aprovados e depois vinham me agradecer pelos ensinamentos, falando que o jeito que eu estava ensinando ajudava muito. Então, mesmo diante do meu sonho realizado, vivendo tudo aquilo que eu sempre quis, eu comecei a sentir que ainda faltava algo para me deixar completo. Eu percebi que eu esperava pelas minhas folgas só para estudar junto com os cabos soldados para os concursos que eles iriam fazer. Foi então que eu resolvi fazer provas de concursos públicos, ainda que eu tivesse bem menos tempo devido à minha rotina. E eu acabei sendo aprovado em mais alguns concursos, como por exemplo, eu fui aprovado em primeiro lugar 2 vezes em concursos para professor, escola estadual e municipal. Eu passei em 5º lugar na Polícia Militar de São Paulo, eu passei em 21º para oficial de Defensoria Pública de São Paulo. Na PRF eu também fui aprovado, mas o concurso ele acabou sendo cancelado na época por causa de fraude. Eu reprovei algumas vezes também, claro, mas isso me deixava triste por poucos dias. Era aquele luto momentâneo, sabe? E aí, logo em seguida estava lá eu pensando qual seria o próximo edital que iria ter. E eu fazia os concursos só pelo prazer de ver meu nome na lista de aprovados. E cada uma daquelas pessoas que também estavam sendo aprovadas e que eu tinha ajudado, eu comemorava junto, era como se fosse a minha aprovação. Eu sentia o prazer de saber que eu participei daquela jornada da pessoa. Foi aí que eu tive uma grande ideia. Se eu consegui ir bem nas provas de RLE, eu ensinava aqueles cabos soldados e eles também conseguiam, então, por que eu não poderia ensinar isso aí para o Brasil inteiro, por exemplo? Para todo mundo. Eu fiquei muito empolgado com essa ideia. Então, o que aconteceu? Nesse momento, eu decidi ir procurar cursinhos presenciais onde eu pudesse levar esse meu conhecimento e ter oportunidade de mostrar tudo que eu tinha, aquela minha vontade de ensinar e compartilhar conhecimento. Foi então que em 2016 eu lecionei oficialmente pela primeira vez em um curso preparatório para concursos públicos, curso aprovado. Eu lembro que a minha primeira aula foi sobre porcentagem e eu preparei a melhor aula possível para aquele dia. E quando acabou eu me senti realizado com tudo aquilo que eu pude contribuir com os alunos. Eu achei que eu iria conseguir conciliar tudo isso, mas eu sei que depois de um ano fazendo tudo isso daí, eu acabei tendo que decidir, porque eu entrei em conflito de profissões, pois a minha carreira militar, ela precisava de um tempo integral, e eu precisava sair em missões, fazer treinamentos. E como também estava lecionando, eu precisava ministrar aula toda noite praticamente. Então, depois de muito pensar e analisar, eu acabei escolhendo aquilo que me dava mais prazer naquele momento, que era transformar vidas
de centenas de pessoas através do meu conhecimento. Eu queria ensinar cada vez mais pessoas a passarem em concursos públicos e realizarem seus sonhos. Eu virei, então, oficialmente professor de exatas de cursinho, ajudando candidatos a serem aprovados em todos os tipos de concurso público pelo Brasil afora. Isso já soma mais de 5 anos. Desde então, eu venho mapeando o perfil das bancas, o perfil das questões de raciocínio lógico-matemática dessas diversas bancas que organizam os concursos. E cada dia mais eu confirmo que as questões realmente elas seguem um padrão. Assim como eu já tinha percebido lá no passado. Sempre que eu estou fazendo isso daí, eu sempre estou pensando em fazer cada dia mais alunos serem aprovados. Então, eu criei estratégias de ensino para resolver questões de RLM com mais velocidade e ganhar tempo de prova. Assim surgiu o método Snipe, que é uma metodologia fundada sobre 3 pilares: estratégia, rapidez e assertividade. É criada para resolver questões fazendo mapeamento estratégico de acordo com a teoria que foi estudada. Criada para eliminar tudo aquilo que estiver atrapalhando as alternativas e, dessa forma, aumentar a probabilidade de acertar a questão com mais segurança. Comecei a aplicar isso e cada dia mais aumenta o número de acertos das pessoas que estão aplicando o método. É mais do que essencial hoje você buscar conhecimento e estratégia de estudos para se destacar nas provas de concursos públicos. E você vai conseguir tudo isso se ficar comigo nesse evento até o final. E para começar, hoje eu quero chamar a sua atenção para 7 erros que você pode estar cometendo e isso vai estar te impedindo de acertar 80% ou mais das provas de raciocínio lógico e matemática. Pode ser que você esteja cometendo 1, 2 ou até mesmo todos esses erros que eu vou te apresentar. Então, venha comigo e vamos descobrir juntos. Mas, antes de entrar nesses erros, eu só quero te falar uma coisa. Eu não estou aqui para julgar ninguém e muito menos para te jogar para baixo. Então, se você se identificar com algum desses erros, não é para você ficar aí desesperado, se maltratando, se culpando. Não, faz assim, identificou o erro. Então, você para, conserta esse erro, simples assim. Por que você erra? Você erra por falta de conhecimento, você erra por falta de experiência, por falta de uma boa prática, por falta de vivenciar aquilo que realmente dá certo. E principalmente porque você não tem pessoas que estão te inspirando e te guiando para fazer a coisa certa. Então vamos lá? Olha só. O primeiro erro mais comum e inconsciente que você pode estar replicando aí nos seus estudos. Você fica só resolvendo um monte de questão achando que a quantidade resolvida diariamente é suficiente para tirar uma boa nota na prova de raciocínio lógico e matemática, criando uma falsa sensação de aprendizado. Repara que isso é um erro que está impedindo você de ficar mais próximo da sua aprovação, porque as questões elas seguem um padrão de cobrança. As bancas organizadoras de concursos elas repetem o mesmo modelo de questão ao longo dos anos. Veja só nessas imagens que estão aparecendo na tela. Se você resolve um monte de questões para conseguir ganhar velocidade de resolução, mas sem perceber o ciclo vicioso de erros que você está cometendo, isso vai só ficar se repetindo sempre e sempre, e você vai acabar adiando o sonho da aprovação por alguns anos. Sem falar que existem questões corretas para você resolver e conseguir aumentar o seu nível de assertividade. Sair fazendo um monte de questões como se a prova de concurso fosse amanhã não vai te ajudar e você vai ficar realmente adiando, avaliando se o seu desempenho na disciplina e ainda você está comprometendo o seu valioso tempo aí de estudo. Como que eu sei disso? Simples. Eu também já fui assim, eu também já estudei assim. Eu fazia muitas questões diariamente para acelerar a minha resolução. E eu não conseguia evoluir nessas disciplinas. Eu sempre tinha um rendimento mediano, 30%, 50% de acerto. Isso era muito pouco. Veja que você está estudando errado porque acredita que a única forma de conseguir, para tirar uma boa pontuação nas disciplinas de raciocínio lógico e matemática do seu próximo concurso é fazendo o maior número de questões que você conseguir por dia. Isso não é verdade. Se você passa, por exemplo, horas e horas fazendo muitas questões e dessas questões, vamos supor que você acerte apenas a metade. Você fica todo feliz, porque a metade
Parece ser muito, parece que é bastante, já tá bom, né? Cara, os seus erros eles vão se repetir na hora da prova e você vai continuar com a mesma pontuação de sempre. Ou seja, as questões que você está errando, você vai continuar errando na prova e você vai continuar tendo esse rendimento de 50% na prova. Deu para entender a ideia? Aqui, às vezes entra, né, a famosa pergunta que todo concurseiro odeia. Por que você estuda tanto e faz muitas questões e não consegue passar? Para refletir sobre isso. Eu resolvo muitas questões diariamente e eu não ando me dando muito bem nas provas. O que está acontecendo? Você percebe que estudar dessa forma, né, e não passar é algo que não está sendo muito lógico? Então, provavelmente você deve estar fazendo alguma coisa errada aí nos seus estudos. O segundo erro que eu tenho certeza que você também pode estar cometendo é que você já escolheu qual concurso vai prestar e até mesmo fez um plano aí bem elaborado em cima de um edital verticalizado e tudo mais. Mas comete o erro de colocar apenas uma vez na semana o estudo de raciocínio lógico e matemática. Chega o dia de estudar essas disciplinas, você fica lá um tempão estudando RLM, fritando o cérebro por horas seguidas, achando que está abafando e dá graças a Deus quando o dia acaba. Porque você cumpriu o seu plano de estudos e agora só na semana que vem que você vai ter contato com o RLM de novo. Ufa, né? Ufa nada. Isso aí está totalmente errado. Está errado porque você não vai conseguir reter as informações no seu cérebro até chegar novamente o próximo dia de estudar raciocínio lógico e matemática. E pelo seu plano de estudo será apenas uma semana depois. Tem pesquisas que comprovam cientificamente que o nosso cérebro ali perde 77% de retenção do que foi estudado após 24 horas que você estudou pela última vez. Exatamente isso aí que você escutou. Um dia após você ter estudado, você só consegue reter 33% de tudo que estudou. Esse processo é conhecido como curva do esquecimento, onde você tem uma representação gráfica e a relação entre a retenção e as informações adquiridas e o tempo que elas permanecem na memória. Então, estudar essas disciplinas desafiadoras de forma tão espaçada que muitas das vezes bate até aquele desânimo, né? Só de saber que elas estão presentes no seu edital, vai te colocar numa posição errada diante dos seus estudos de raciocínio lógico e matemática, porque na semana que vem você já vai ter esquecido tudo que estudou hoje. Você vai resolver uma questão e não vai lembrar, eu tenho certeza, você não vai lembrar a regra ou qual a tabela deve usar, por exemplo. Você vai se sentir insegurança para marcar a questão correta, sem falar que a sua interpretação dos enunciados vai ficar também muito comprometida. Você consegue perceber o erro? Eu sei disso porque eu também fazia isso muito e muito. Quando eu estudava, né? Quando eu estava na sua posição, até que eu percebi que eu não estava saindo do lugar. Não porque as disciplinas eram impossíveis de aprender, mas porque o meu plano de estudos ele estava ineficiente. Eu era um iniciante querendo estudar apenas uma vez na semana. Estava, na verdade, né, me auto-sabotando e jogando culpa nas matérias. Estudar dessa forma é errado, porque você vai deixar algumas lacunas sem serem preenchidas ao longo dos seus estudos, devido a esse espaço temporal que você faz entre um estudo e outro. Ou você acha que a cada semana vai querer ficar voltando toda hora naquele mesmo tema, né, para poder relembrar tudo aquilo que você viu na última aula. Eu tenho certeza, cara, que você não vai fazer isso. Você vai continuar o próximo tema, estudando apenas uma vez na semana e continuar comprometendo a sua pontuação nas provas de RLM. Estudar só um dia na semana, mesmo que o dia todo, não vai fazer você reter o conteúdo. Percebe isso? O terceiro erro que você deve estar cometendo é que no pós-edital você quer estudar muita teoria. O seu erro começa só pelo fato de estudar no pós-edital. Depois que o seu edital já foi publicado. Esse é um dos maiores erros, porque você vai colocar o jogo contra você o tempo todo. Pensa comigo, geralmente nós temos de 60 a 90 dias para estudar todo o edital de RLM, além de todas as outras disciplinas, até a data da prova. Acredite, o tempo realmente é muito curto para você, por exemplo, conhecer todos os temas favoritos da sua banca. Mas tudo bem, não dá, né, para voltar mais no tempo. E então você foca em seguir estudando a teoria do edital e erra novamente. Porque você esquece que não vai dar tempo de estudar tudo. Não dá tempo de você ficar preso em teorias. É muito assunto e a relação entre edital e tempo curto
vai debilitando o seu psicológico, porque você sabe que essas disciplinas são importantes e elas vão te colocar dentro do número de vagas e à frente dos concorrentes. Sem falar que você pode acabar estudando muita teoria e ainda de um tópico que nem é cobrado pela sua banca. Você perdeu tempo? Claro que não, pois quando a gente estuda nunca perde tempo, não é mesmo? Tá, mas e aí, o que isso vai me causar? Simples, você não vai conseguir pontuar o suficiente na sua prova de raciocínio lógico e matemática, porque além de estudar só a teoria, você ainda estudou a teoria errada. E sabe por que eu sei disso? Porque eu também já fiz isso algumas vezes. Porque muita gente que já veio me pedir ajuda estava com o edital na mão, preocupado com a teoria, e que não sabia como estudar tudo aquilo que tinha diante daquele edital enorme. O quarto erro que eu quero te falar é que você pode estar cometendo é deixar de estudar matemática básica e achar que ela é muito fácil. E basta fazer umas somas ou subtrações que está tudo certo. Mas isso te coloca numa posição errada, porque você vai seguir estudando e a sua base será muito fraca para encarar as questões. De que adianta você saber um monte de fórmulas e quando chega no final da questão tem que resolver aquelas divisões de números decimais, aqueles números com vírgula, sabe? E aí você acaba errando a questão por não saber fazer. De que adianta isso? Você acaba se enganando e pensando que nunca vai aprender RLM, mas que na verdade o motivo principal é que você pulou ou procrastinou o estudo da matemática básica. Como é que eu sei disso? Eu estudava exatamente assim quando comecei. Eu passava horas e horas estudando fórmulas de geometria, por exemplo, e quando eu ia resolver questões, eu sempre me enrolava nas contas básicas. Elas apareciam e eu não conseguia resolver. Um quinto erro que eu quero te falar é que você já pode ter cometido algumas vezes, inclusive. Pensar que nunca será capaz de aprender RLM e deixar para estudar por último essa disciplina para poder encarar a sua prova, pois você vai tentar se garantir nas outras disciplinas do concurso, como direito, por exemplo. Isso é um erro grotesco, porque as matérias exatas elas estão cada vez com um peso maior nas provas de raciocínio lógico e matemática e elas podem chegar a 25% de toda uma prova. Veja, por exemplo, das 5 questões no concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, 16% são das matérias de RLM. Já o concurso da PCSP, Polícia Civil de São Paulo, 25% é representado pela parte de lógica. E olha que eu posso comentar vários outros concursos que existem no Brasil. Mas eu quero usar, por exemplo, um exemplo mais aprofundado, como o concurso do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde a nota de corte ela é sempre muito alta, gira entre 85% e 90% para você poder ser aprovado. Tirar uma boa nota em matemática e raciocínio lógico faz toda a diferença aqui, porque são 16% de toda a prova. Como é que você não pode fazer uma boa prova? A conta não vai fechar. O sexto erro é um dos mais cruciais a ser cometido quando você vai estudar raciocínio lógico e matemática. Estudar RLM sem um roteiro adequado, um mapa para te guiar da forma correta, é um grande erro, porque você não vai conseguir evoluir na disciplina devido à falta de conexão entre os assuntos. É um erro porque você vai ficar pulando as etapas importantes para construir a sua base. Imagine você tendo que encarar, por exemplo, uma questão sobre lógica de argumentação e acaba errando porque você pulou o estudo sobre tabela verdade, ou então você estudou de qualquer forma esse assunto. Ou então, por exemplo, se você vai resolver uma questão de geometria plana, mas não consegue acertar porque não sabe fazer divisão de fração ou trabalhar com proporção, por exemplo. Isso acontece porque você não estudou seguindo o processo lógico de aprendizado dessas disciplinas. Isso pode tirar você do concurso e acabar adiando o seu sonho. Pense nisso, não pule as etapas. Já o sétimo erro que você também pode ter cometido é não estudar as questões que você errou. Por que isso é um erro? Simples. É um erro porque você deixa de conhecer os seus pontos fracos. E é exatamente isso que vai tirar sua vaga e adiar sua posse. É um erro porque você vai ficar, você vai repetir o processo e errar novamente o mesmo estilo de questão da prova. É um erro, pois você nunca saberá qual o motivo exato pelo qual você não consegue evoluir nas disciplinas. E muitas das vezes fica aí acertando apenas 40%, 50%, 60% das questões. Fazer essas coisas, estudar do jeito errado, pode te dar uma falsa sensação de que está se preparando da melhor maneira para acertar
as provas de raciocínio lógico matemática e tirar uma boa nota. E saber agora que você está fazendo do jeito errado e perdeu o seu precioso tempo de estudo pode parecer duro. Eu sei que é, mas eu não quero que você desanime. Não adianta chorar pelo leite derramado. Não desista. Pense que após ouvir tudo isso até agora, você tem a chance de consertar todos esses erros. E com isso, você vai passar no seu próximo concurso público. Eu tenho certeza disso. E agora, eu quero propor um desafio para você. Eu vou colocar aqui 3 questões para você tentar resolver sozinho, usando a técnica que você tem aí. Pense que essas questões elas estão no seu concurso. Hoje é o dia do seu concurso. O que você vai fazer para solucionar? Faz aí que na nossa próxima aula eu vou resolver junto com você, usando os pilares do meu método e você vai ver na prática a mágica acontecendo, certo? Bom, dá uma olhada então na tela comigo. Essa questão, a gente tem assim, ó. Seja M a afirmação, Marília gosta de dançar. Seja J a afirmação, Jean gosta de estudar. Considere a composição das duas afirmações. Ou Marília gosta de dançar, ou Jean gosta de estudar. A tabela verdade que apresenta corretamente os valores lógicos envolvidos nessa situação é... Aí ele te dá uma tabela aqui, tá vendo? Ó? E ele diz assim, ó, os valores de 1, 2, 3 e 4 da coluna ou M ou J devem ser preenchidos correto e respectivamente por. Bom, essa aqui é uma questão de tabela verdade e você vai ter que resolver com as técnicas que você tiver aí, tá? Resolva essa questão aqui. Vamos lá, vamos ver a nossa próxima questão. A próxima questão é o seguinte, ele diz assim pra gente. A negação da proposição. Estudo RMM e fico em casa é. Bom, eu quero a negação lógica dessa proposição aqui. Você vai olhar aqui qual que é a negação, marcar a sua resposta correta, tá? Tente resolver essa questão também, que na próxima aula eu vou resolver com você. E a nossa terceira questão é a contrapositiva da proposição. Estudo RLM, então o gabarito das questões da prova é. Mesma coisa, você vai ter que fazer a contrapositiva dessa proposição lógica, tá? E aí, você vai testar o seu conhecimento e, a partir disso, você vai olhar na próxima aula comigo a resolução dessas questões utilizando o meu método, os 3 pilares do meu método, certo? Olha só quanta coisa você já aprendeu hoje que pode mudar o seu jogo. Nessa primeira aula da Semana da Aprovação Lógica para Concurso, você aprendeu que está errado fazer muitas questões diariamente sem ter uma boa estratégia. Aprendeu também que está errado estudar raciocínio lógico e matemática apenas uma vez na semana, mesmo que você reserve o dia todo para isso. E o pior ainda, se você for iniciante. Outro aprendizado foi que está errado começar a estudar só depois que o edital já foi publicado. Mas, se isso já aconteceu por algum contratempo e você já estiver no pós-edital, você tem que se planejar para não perder muito tempo só com teorias. E por aí vai. Eu te abri os olhos para 7 erros que você pode estar cometendo. Mas não é só isso que vai te fazer acertar 80% ou mais das provas de raciocínio lógico e matemática nos próximos concursos públicos. Existem outras estratégias ainda e uma jornada com passo a passo os pilares essenciais que você precisa entender para acertar os próximos concursos que você for fazer para ser aprovado nas provas de RLM de qualquer concurso público que você queira, como os que eu fiz e também o que os outros estão fazendo, né? As pessoas que eu já ajudei. E aqui entra também o desafio, as questões que eu propus para você resolver. E você não pode perder a próxima aula. Por quê? Porque na próxima aula da Semana da Aprovação Lógica para Concurso, é nela que eu vou te mostrar algumas estratégias para você resolver estas e outras questões, aumentando a sua assertividade na prova de RLM de qualquer concurso público. Então, hoje foi só o começo da sua transformação. Para saber mais, você não pode perder a aula de número 2, que vai ser liberada quarta-feira, às 8 horas da manhã. No final desta aula tem um espaço para comentários. Eu gostaria muito que você comentasse o que você achou dessa aula. Se você gostou, não gostou, qual aprendizado você teve, se ficou alguma dúvida. Comenta lá se você também conseguiu fazer as questões.
Você achou fácil ou difícil? Como é que foi, né? Como é que você fez para resolver? Qual o resultado? Qual o seu gabarito? Manda tudo lá que eu quero ver se você realmente vai acertar ou não, tá? E a gente vai conversando até chegar na nossa aula 2. Lembre-se também que nós temos um grupo fechado do WhatsApp. Lá a gente faz todas as nossas comunicações, traz conteúdos relevantes para você poder acompanhar ao longo dessa semana, que está sendo aí de muito aprendizado para você. Caso você ainda não esteja no grupo do WhatsApp, basta você clicar no link que está abaixo desse vídeo para fazer parte. Então é isso, tá? Nos vemos então na aula de número 2. Um abraço e te vejo lá.